Olá pessoal, então vamos dar prosseguimento à aula de hoje. A ideia, depois da gente ter feito a discussão sobre justificativo da elaboração de um projeto de pesquisa científica, é a gente discutir o papel das hipóteses de pesquisa, né, ou da hipótese de pesquisa na organização do projeto. Eu vou organizar, então, aqui a nossa visualização da apresentação. Bom, a ideia, então, é que vocês possam discutir entender melhor, né, como é que as hipóteses são constituídas, qual o papel que elas exercem no projeto de pesquisa, e antes disso, eu quero que vocês relembrem, né, para quem não fixou, a nossa figura mantra, né, que é essa que é uma síntese, né, de como se dá a execução de um projeto de pesquisa, né? A partir da discussão ali do tema, o refinamento e a definição do problema de pesquisa, a gente vai estar exatamente nesse item hipótese, tá? Que é um momento importante de reflexão e de lançamento, vamos dizer assim, da suposição que vocês têm em relação à elaboração do projeto, né? Ou seja, é, é um momento de tentar responder, né? É uma resposta que certamente ela vai ser analisada pelos dados empíricos, né? A pesquisa vai ter a finalidade de analisar se essa resposta é adequada ou não, mas ela vai corresponder a uma resposta provisória da pergunta de pesquisa. Por isso que eu quis trazer novamente a nossa figura mantra, para quem ainda não imprimiu em papel A2, montou aí um pôster ou tatuou na pele, né? Então, para quem não fez isso ainda, é sempre importante a gente retomar a nossa figura, né? Lembrando a importância da gente afunilar o tema para delimitar o objeto de pesquisa e, finalmente, formular a pergunta de pesquisa, né? Por isso que a gente não pode entender hipótese sem ter antes entendido o que é problema de pesquisa. Tá? O problema de pesquisa ele tem uma vinculação direta com uma pergunta que vai ser respondida durante o processo de elaboração da pesquisa. Então, vamos para a formulação de hipóteses, né? O primeiro ponto é que as hipóteses são suposições propostas como respostas plausíveis, não, ou seja, elas são provisórias para o problema de pesquisa. Tá? É uma possível resposta. Vocês estão vendo aí à direita de vocês o Hercule Poirot, a última representação que ele teve no cinema, no filme Assassinato no Expresso do Oriente. Ele é um detetive, é um personagem, né? Assim como Sherlock Holmes, é um personagem fictício, criado pela Agatha Christie, e boa parte dos romances que ela escreveu tem o Hercule Poirot como personagem principal. E por que ele está aqui nesse slide, gente? Porque ele é um formulador e um verificador de hipóteses, né? O trabalho que ele faz ao investigar um assassinato, um roubo, o que seja, é verificar, né, estabelecer, em primeiro lugar, um conjunto de hipóteses e, em segundo lugar, ele vai tentar verificar se essas hipóteses são plausíveis ou não. Tá? Então, por isso que a figura dele aqui é importante, porque, no fundo, é ele que vai assumir esse protagonismo durante uma investigação policial, que é o protagonismo que vocês vão assumir durante uma investigação, nesse caso, científica, né? Ou seja, vocês vão tentar desvendar possíveis respostas, né, e testar essas respostas, se elas têm validade ou não, numa investigação científica. Se a gente quiser extrapolar um pouquinho mais, há muitas analogias entre o trabalho da polícia e o trabalho do investigador científico, né? Vamos apenas discutir mais um ponto em relação às hipóteses. Elas são provisórias exatamente porque elas podem ser confirmadas ou refutadas no decorrer da pesquisa. E é claro, né, como eu até já destaquei para a investigação policial, a gente pode ter várias hipóteses, né, ou seja, várias soluções possíveis para um problema, para uma pergunta de pesquisa.
né? Se a gente tivesse, então, fazendo aqui uma investigação policial e houvesse um assassinato, a nossa pergunta de pesquisa seria: quem matou essa pessoa? Tá? Então, a gente pode ter um conjunto de respostas, né? Então, eu posso ter uma primeira hipótese que é investigar os familiares. A segunda hipótese é investigar os amigos próximos. A terceira hipótese é investigar os inimigos. A quarta hipótese é investigar possíveis competidores, né? Se a gente estiver pensando num sujeito que, enfim, seja o dono de um restaurante ou de uma loja comercial, né? Ou seja, por trás dessas possíveis soluções para o crime, a gente tem algumas hipóteses, né, de que esses fatos possam ou não ter sido executados, né, no caso, esse assassinato tenha sido executado por alguma dessas pessoas. Tá? E no processo de investigação científica, a gente pode ter refutações dessas hipóteses. Então, eu posso ter evidência suficiente, né, eu pesquisei ali, né, vamos supor que fosse um senhor de 55 anos, né, comerciante. Então, eu fiz ali uma primeira investigação com a esposa, com os filhos, com os primos próximos, né? E eu consegui evidências de que todos tinham um álibi, né? Ou seja, eles estavam em outro local durante o assassinato. Tá? E é claro que a gente pode depois, eventualmente, ter a nossa hipótese verificada novamente, mesmo numa investigação policial, a gente pode descobrir que um daqueles álibis eram falsos, mas para aquele momento da investigação, eu vou descartar a hipótese dos parentes próximos, tá bem? Então, novamente, né, vocês têm uma outra figura também que aponta ali para a investigação policial. A hipótese ela vai orientar o planejamento dos procedimentos metodológicos necessários à execução da pesquisa. Como é que a gente percebe isso, pessoal? A gente percebe isso pelo tipo de teste que eu vou ter que fazer para confirmar ou refutar a minha hipótese. Tá? Então, no caso da investigação policial, se eu quiser descartar o papel, o protagonismo que os parentes próximos podem ter desempenhado no assassinato, eu vou inicialmente solicitar uma série de acessos, né, a evidências sobre essas pessoas que podem ou não incriminá-las. Né? Então, eu não vou pedir nesse momento, para testar a hipótese dos parentes próximos, eu não vou pedir a quebra do sigilo telefônico do porteiro, por exemplo. Né? Eventualmente, o porteiro pode até estar envolvido nesse assassinato, mas eu estou testando a hipótese dos parentes próximos. Então, para alcançar essa resposta, eu preciso de um método adequado, né? E esse método vai ser, eventualmente, solicitar a quebra do sigilo telefônico dos parentes mais próximos, né? Não de um amigo distante ou de um funcionário. Tá? O processo de pesquisa, portanto, ele vai estar voltado para a procura de evidências que comprovem ou sustentem, ou, no caso, né, comprovem, sustentem ou refutem a afirmativa feita na hipótese. Né? Ou seja, a gente pode, por um lado, corroborar essa hipótese, por outro, a gente pode refutar a afirmativa feita na hipótese. Um item importante destacado aqui nessa sentença é que toda hipótese é uma sentença lógica que irá responder à pergunta de pesquisa. Tá? Então, se a minha pergunta de pesquisa é a diminuição da violência social numa determinada comunidade é importante para diminuir a evasão escolar, tá? Eu posso ter uma hipótese de pesquisa que é, sim, diminuir a violência nas comunidades do entorno da escola irá diminuir também a evasão escolar. Tá? Então, eu tenho uma possível resposta que é afirmativa nesse caso, né? que é uma resposta de que, de fato, esse fator violência interfere
negativamente, né, com a frequência dos alunos numa determinada escola, tá bom? Então, por fim, a gente pode pensar também a hipótese como uma afirmação, uma resposta possível ao problema que é proposto, né? Ou seja, seja numa investigação policial, seja numa investigação científica na nossa área, na área de administração pública, na área de ciência política, de economia, hipóteses são possíveis respostas para a pergunta de pesquisa. Uma questão que é muito comum, pessoal, é as pessoas perguntarem se elas devem formular uma hipótese, né? Eu diria que sim, por um motivo muito singelo. Alguma resposta para a sua pergunta de pesquisa vai ter que ser elaborada, tá? Então, se a gente está tratando de um trabalho que tenha natureza descritiva, mas que vá também elaborar alguma exploração, né, de relações entre dimensões da realidade, né? Vamos supor, entre violência e evasão escolar, alguma resposta eu vou ter, né? Dificilmente a gente vai ter um trabalho que seja exclusivamente descritivo. A gente descreve com algum objetivo, né? É o que a gente viu nas nossas videoaulas passadas, tá? É, Bom, e aí um terceiro conjunto de afirmativas, né, relacionadas à hipótese é que elas devem estar explícitas, né, ou implícitas na pesquisa. Eu prefiro que elas estejam sempre explícitas, porque isso facilita a orientação da pesquisa que vocês estão fazendo, e isso facilita também a avaliação dessa pesquisa, principalmente na etapa de qualificação. Então é importante que vocês tenham, seja dentro do referencial teórico, seja como uma seção à parte, uma possível, algumas possíveis respostas para o problema de pesquisa. Por que eu falei referencial teórico agora, gente? Porque certamente as nossas hipóteses elas se beneficiam muito se a gente souber estudos anteriores sobre o que a gente quer pesquisar, né? Então, o caso da investigação policial, por que eu começo com os parentes mais próximos? Porque, né, e aí eu estou fazendo aqui só uma suposição, gente, não sei se faz sentido isso, não sou especialista em criminologia, mas só para efeitos de ilustração, né, eu parti dessa suposição porque eu imagino que os estudos da área façam, né, essa prescrição. Tá? Então, por que eu, como estudioso, ou como, no caso aqui, como policial, como investigador, eu conheço muito bem a literatura de criminologia, claro, né, a minha experiência também conta, que esse é um primeiro passo. Pode até ser que eu, de fato, não encontre evidências, na maior parte das vezes não haja evidência de que o assassinato se deu por um parente próximo, mas é, é importante, né, iniciar o processo, né, né, por essas hipóteses, né, porque eu tenho uma prescrição que isso é importante para o desenrolar da pesquisa. Tá? E de onde vem essa prescrição? Da literatura, né, ou do referencial teórico, a mesma coisa. É por isso que eu estou enfatizando muito essa questão da, né, da gente ter em mente o referencial teórico, porque é ele que vai nos subsidiar com possíveis respostas para a nossa pergunta de pesquisa. Tá? Bom, no caso de serem implícitas, as hipóteses transparecem quando se observa a coleta de dados, né? Isso, né, basicamente é isso. Se você não explicitar, quando você for coletar os dados, vai ficar claro que você está perseguindo essa possível resposta, por isso torne a hipótese explícita, e é praticamente inevitável na realização de pesquisas, né? A gente sempre tem alguma ideia do que é que pode estar causando determinado fenômeno ou de qual é a possível correlação entre variáveis, né? Vejam só, gente, mesmo numa situação bem atípica como a que nós estamos vivendo, né, de um vírus que é totalmente desconhecido, a gente parte de hipóteses, né? Se vocês acompanharem a discussão dos epidemiologistas, né, que tem sido bastante transmitidas aí no mundo inteiro, né, vários especialistas têm discutido essa doença, eles partem de algumas hipóteses, né? Uma delas, muito comum, é de que essa doença ela teria, né,
uma transmissão, né, ou um comportamento similar a um vírus da gripe, só que na prática, né, pela manifestação dos doentes, muito mais grave, né? Mas ela possui alguns comportamentos, né, que se assemelham a outros vírus já conhecidos, né? Claro que ao investigar e ao lidar com essa novidade, a gente vai aprender durante esse processo, né? Mas de algumas hipóteses a gente pode partir. E é claro, mesmo partindo de uma hipótese de que haja uma relação, né, existam algumas similaridades entre esse novo vírus e vírus anteriores, essas hipóteses podem ser refutadas, né? Ou seja, mas a gente parte de onde a gente conhece, né, de outros vírus que são transmissíveis também pela via respiratória, né, nesse caso. Ou seja, só para enfatizar a importância da literatura. Por fim, gente, quais são então as características das hipóteses de pesquisa, né? Como eu já comentei brevemente, a gente precisa que seja um enunciado que tenha consistência lógica, tá? Não adianta a gente usar um verso de um poema, né, ou uma frase confusa para enunciar a nossa hipótese, né? Como eu coloquei, se a gente estiver analisando, por exemplo, um programa de governo, um programa que vise aumentar a empregabilidade dos jovens, né? Eu vou ter uma hipótese, no caso de avaliações de programa de governo, que são basicamente binárias, né? Ou eu vou dizer que a hipótese é de que o programa funciona, né? Ou seja, é sim a hipótese, né? O programa funciona, ou é uma hipótese negativa, o oposto, né? Não, o programa não funciona, tá? Ou seja, essa sentença, né? O programa não funciona, é uma sentença que tem consistência lógica, né? Eu consigo entender o que significa essa sentença. Também é verificável, né? Ou seja, eu preciso que essa sentença possa ser testada pelos dados empíricos. Tá? Por isso que tem uma brincadeira quando a gente discute metodologia de pesquisa, né? Que é aquela velha previsão do tempo. Se eu perguntar para alguém, vai chover amanhã, e a pessoa disser talvez, né? Talvez é uma péssima hipótese de pesquisa. Por quê? Não é verificável. Tá? Talvez eu estou dizendo que pode ser que chova ou pode ser que não chova. Além de, ela tem até consistência lógica, eu entendo o que a pessoa está dizendo, mas ela não é verificável, né? Ou seja, ela não é refutável, tá? Um outro ponto importante, tem que ter alguma relevância, né? Como esse exemplo da chuva acabou de destacar, não tem relevância nenhuma uma resposta como talvez, tá? Não é uma boa hipótese para minha pesquisa sobre clima, né? Clima, tempo, né, para o dia seguinte, tá? É, é importante que a hipótese tenha algum apoio teórico, né, como a gente discutiu mesmo, para situações muito extremas, a gente vai utilizar algum tipo de apoio teórico do que já existe ou do que mais se assemelha àquilo, mas pela experiência no mestrado profissional, eu diria que é dificílima uma situação em que vocês não tenham algum apoio teórico, né? A gente sempre parte de investigações que já foram iniciadas, já foram desenvolvidas, né, por outros pesquisadores. É importante que haja alguma especificidade, né? Ou seja, eu estou dizendo sobre aquela situação ali especificamente, tá? Então essa hipótese ela serve para essa pergunta de pesquisa, não é para qualquer outra. É importante que seja também plausível e que haja clareza, né, no enunciado que está sendo proposto, né? Novamente, isso tem uma relação também com a consistência lógica, tá? E por fim, é importante que a gente parta de hipóteses que sejam minimamente originais, que possam se aprofundar em relação aos mecanismos que dizem respeito ao funcionamento daquele programa de governo ou daquele fenômeno, né, que a gente quer investigar, e que possam, claro, oferecer um conjunto de deduções, né, ou seja, a gente consegue de fato cercar o nosso programa de pesquisa da maneira mais adequada e expressar alguma solução, tá?
Então, se vocês acompanharem, né, pensarem aqui todas as perguntas de pesquisa que a gente formulou nesse vídeo, nos vídeos passados, vocês vão perceber que a gente sempre tem algum tipo de hipótese de pesquisa que vai oferecer de maneira provisória, né, uma resposta adequada àquele problema. Tá? Então, meu programa de governo, eu posso investigá-lo, né? Posso avaliá-lo, eu posso ter uma resposta provisória dizendo que sim, ele funciona, e após a realização da pesquisa, eu posso confirmar ou refutar essa resposta provisória. Tudo bem? Obrigado, então, pessoal.